Eu vou começar respondendo direto a pergunta que está ali na thumbnail. Capitão Marvel é plágio do Superman? A resposta correta é sim e não. Sim, porque legalmente, isto é, no tribunal, foi definido que sim. Não, porque dentro dos estudos literários, ou mesmo do estudo dos gêneros das histórias em quadrinhos, Capitão Marvel não é plágio do Superman. E é essa justificativa a essas duas respostas o tema do vídeo de hoje. Então, bora lá! Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Em outro vídeo, nós ficamos sabendo como foi o processo movido pela Detective Comics, que se tornou National Periodical Publications durante a disputa judicial, contra a Fawcett Publications. Se você não assistiu a esse vídeo, o link está aqui nos cards, tá bom? Nesse processo que durou 12 infindáveis anos e terminou com um acordo extrajudicial, o juiz deliberou que o Capitão Marvel foi deliberadamente copiado do Superman. Nas palavras dele, abre aspas, estou satisfeito com todas as evidências de que houve cópia real. Vou citar aqui diretamente parte do processo que está disponível online e vou deixar os links na descrição para quem quiser conferir na íntegra, tá certo? Olhem só o que ele diz. Tanto o Capitão Marvel quanto o Superman têm o mesmo físico atlético. Ambos têm substancialmente as mesmas faces de corte limpo. Ambos usam os uniformes convencionais de ginasta ou acrobata de circo, uniformes justos, botas e uma capa que é usada para voar. A única diferença real está na cor de seus trajes, sendo o do Superman azul e o do Capitão Marvel vermelho. As proezas incríveis realizadas por ambos, como saltar grandes distâncias, voar pelos ares, exibições de força e velocidade maravilhosas e impermeabilidade a balas, projéteis, explosões, facas e venenos, são idênticas, e os cenários em que as proezas são realizadas são muitas vezes muito semelhantes. Substancialmente, todos os feitos realizados por Superman são posteriormente duplicados por Capitão Marvel. Frases, expressões e diálogos idênticos são frequentemente encontrados nos painéis. Superman é representado como um ser humano normal, um humilde repórter de jornal usando óculos, Clark Kent, que ao se despir de suas roupas normais aparece em seu traje atlético e se torna um ser sobre-humano, e realiza proezas sobre-humanas no interesse de justiça e para derrubar o mal. O Capitão Marvel também é representado como um ser humano normal, um repórter de rádio, Billy Batson, que ao pronunciar a palavra mágica é transformado em um ser sobre-humano e nessa qualidade também realiza ações sobre-humanas, façanhas no interesse da justiça e para derrubar o mal. Há vilões em ambas as histórias, cientistas loucos que se parecem na aparência e que, por meio de métodos semelhantes, tentam se livrar do herói, Superman ou Capitão Marvel, para que possam executar seus planos de destruição sem molestamento. As histórias retratadas nos respectivos painéis são praticamente as mesmas, como, por exemplo, as experiências de Clark Kent e Billy Batson ao se candidatarem a empregos como repórteres, sendo recusados e finalmente aceitos como resultado de terem realizado o mesmo feito sobre-humano. Em outros casos, eles são diferentes. Por exemplo, não há nenhum elemento romântico nas histórias de Capitão Marvel, como Lois Lane, a garota repórter, que é membro permanente do elenco de Superman. Nem as histórias do Superman têm um inimigo maligno sempre presente do herói, como Sivana. Então, Capitão Marvel é cópia do Superman porque tem rosto com corte limpo, usa uniforme de ginástica ou de circo, possui capa, salta grandes distâncias e voa, faz exibição de força e velocidade, é impermeável a facas, balas, etc. Os cenários
dos enredos são muitas vezes muito semelhantes e ambos são pessoas normais que se tornam sobre-humanos. E ambos, claro, realizam façanhas no interesse da justiça. Enfim, percebam aqui que a conclusão do juiz partiu de uma comparação formal e estrutural. E com base nessa comparação, chegou-se à conclusão de que Capitão Marvel é cópia do Superman. Como vimos naquele outro vídeo, essa metodologia de comparar formalmente os dois personagens foi estabelecida em outro processo que a DC moveu contra a Brands e no qual ela ganhou. Então, o processo anterior serviu de base para o processo da DC contra a Fawcett. Portanto, legalmente, Capitão Marvel foi considerado cópia do Superman. A diferença é que, e agora eu vou para a justificativa da segunda resposta, na época em que o processo ocorreu, o gênero do super-herói não existia, não estava estabelecido como um gênero. Era só mais uma história de aventura, com ficção científica, com um herói protagonista, com habilidades especiais. E aos olhos de qualquer pessoa comum, na época, esses personagens eram a mesma coisa. Em outras palavras, formalmente são a mesma coisa porque participam de um mesmo gênero narrativo. Muito provavelmente, a Fawcett, nem ninguém que fosse processado pela DC teria chance de ganhar. Mesmo que Haskell Fawcett acreditava que eles teriam uma chance de 50-50 ao tentar ao máximo indicar coisas que foram feitas antes do Superman as fizer, que poderiam de algum modo reverter o que o juiz definiu como plágio, como cópia. Ainda assim, as semelhanças eram formais. E aí chegamos na discussão do gênero narrativo. Tanto é que hoje é inconcebível Capitão Marvel ser plágio do Superman, porque são personagens muito diferentes, com públicos muito diferentes, com enfoques muito diferentes. Mas o que define, afinal de contas, um gênero narrativo e quais são as características do gênero do super-herói? No livro Super-Herói: A Origem Secreta de um Gênero, Peter Coogan vai apresentar em detalhes todo o processo de formação do gênero do super-herói. Todo gênero narrativo, quando surge e se estabelece, possui uma pré-história e adquire um ciclo evolutivo próprio. O gênero do super-herói seria um gênero parecido com o gênero policial, que possui um perfil profissional, vamos dizer assim, no núcleo formador do gênero. No Brasil, depois, a partir de Nildo Viana, a gente convencionou a chamar de superaventura, porque, segundo Nildo Viana, as características do gênero já existiam no gênero da aventura e só foram, digamos assim, tunadas com o acréscimo dos superpoderes. Tem, claro, outras características também, mas essa seria a característica fundamental na perspectiva do Nildo Viana. Vamos ver agora em detalhes o que o Peter Coogan constatou. Um gênero narrativo precisa possuir certas características internas e externas. Externamente, para se constituir um gênero narrativo, as histórias precisam, primeiro, ser nomeadas como um gênero próprio. Segundo, as características que definem o gênero precisam estar enraizadas a ponto de permitir a paródia, isto é, precisam permitir a caricatura e a piada. As pessoas precisam reconhecer os elementos para que possam identificar e rir das referências. Terceiro, as histórias precisam ser imitadas e repetidas, isto é, as características que definem o gênero precisam aparecer em outras histórias para poderem ser identificadas como pertencentes ao mesmo gênero. Imitação e repetição não tem a ver com ser uma cópia barata ou uma simples repetição, mas tem a ver com criar um padrão e replicar esse padrão com diferenciação. É assim que a gente consegue identificar, por exemplo,
que Superman e Capitão Marvel e Thor e Homem-Aranha são, por exemplo, super-heróis, porque eles possuem características comuns, isto é, padrões, mas possuem diferenciações que os distinguem, diferenciações estas que os fazem serem originais e ao mesmo tempo ter elementos comuns que os unem como gênero. Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. Eu me sinto uma fraude. Então, no estudo de Peter Coogan, ele identifica tanto a pré-história do gênero da superaventura, ou gênero do super-herói, que surge lá na aventura, na ficção científica, nas pulps, quanto identifica que existe um ciclo evolutivo do gênero, que a gente chama, nos quadrinhos, de as eras. As eras, no estudo dos quadrinhos estadunidenses, estão estruturadas em torno dos super-heróis. Tanto é que a gente pode dizer que essas eras, ouro, prata, bronze, moderna, não são as eras das histórias em quadrinhos em si, em geral, mas no fundo são as eras do gênero do super-herói, que é, por assim dizer, o fio condutor que perpassa esse mapeamento histórico, essa historiografia dos quadrinhos nos Estados Unidos e que a gente tende a universalizar. E o Peter Coogan identifica a existência de cada uma dessas características externas: nomeação, paródia, imitação, repetição. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser mais detalhes, eu sugiro você olhar a minha tese de doutorado, o link eu vou deixar aqui na descrição. Ou se você quiser que eu faça um vídeo específico, daí para o meu outro canal lá, o Planeta Krypton, deixe nos comentários, tá certo? Aqui o foco é a relação entre o Superman e o Capitão Marvel. Bem, falamos das características externas do gênero, mas quais são as características internas? Isto é, o que uma história precisa ter para ser reconhecida como uma história de super-herói? Vejamos como Peter Coogan define o que é um super-herói. Super-herói: um personagem heróico com uma missão pró-social altruísta, com superpoderes, habilidades extraordinárias, tecnologia avançada ou capacidades físicas, mentais ou místicas altamente desenvolvidas, que tem uma identidade de super-herói corporificada em um codinome e em uma fantasia icônica, a qual expressa tipicamente sua biografia, seu caráter, seus poderes ou sua origem, a transformação de uma pessoa comum em um super-herói, e que é genericamente distinto, isto é, pode ser diferenciado de personagens de gêneros relacionados, fantasia, ficção científica, detetive, etc., por uma preponderância de convenções genéricas. Frequentemente, super-heróis possuem duplas identidades, sendo uma comum, que é normalmente um segredo bem guardado. Uma história de super-heróis, segundo Coogan, precisa apresentar as seguintes características: missão, poderes, identidade. A missão tem a ver com o princípio do heroísmo, de fazer uma ação pró-social e altruísta em favor de outras pessoas. É, ora mais, ora menos, um tipo de ideal moral, um exemplo a ser seguido. Não é uma característica exclusiva do gênero do super-herói, mas é uma característica presente no gênero. Beleza, todos os criminosos estão ou drogados ou dormindo agora. Vamos pra casa? Os superpoderes são as características mais determinantes do gênero. Você manipula eletricidade, hipervelocidade e super força! Cara, você tem tudo! É quase tão irado quanto o Superman! Podem ser qualidades físicas, mentais ou místicas, por meio de fontes internas ou externas. Por exemplo, Shazam possui uma fonte mística externa de poder. Eu abro meu coração para você, Billy Batson. E assim sendo, escolho você como campeão. Batman possui uma fonte mental interna de poder. Isto é, a origem e a característica dos poderes podem variar. Isto é, podem ser inatos, como no caso do Superman,
provenientes da magia, como no caso do Shazam, da tecnologia, como no caso do Batman, ou de uma fonte externa de energia, como no caso do Capitão Átomo, do Homem-Aranha, do Hulk. E em contrapartida, todo super-herói possui uma fraqueza, que entra como um recurso dramático para a narrativa. E por fim, os super-heróis possuem uma identidade, traduzida em um codinome e em uma fantasia. Pera, calma, você tem que ter um nome de super-herói que combine com raio. Algumas identidades podem ser secretas, outras não. Algumas fantasias podem ser mais extravagantes, outras menos. Mas, em geral, a identidade tem a função de modelar o caráter icônico do traje. E esses trajes geralmente apresentam uma insígnia, um distintivo, o S no peito, o raio, o morcego, a aranha, né? A identidade é aquela que desempenha aqui um papel mais importante na constituição do super-herói. Daí, o segredo na construção da narrativa é verificar como essas características, né, a missão, os poderes, a identidade, funcionam na narrativa e se tornam preponderantes. Isso porque pode ter uma história cômica, policial, de terror, que pode ter esses elementos, mas não ser uma história de super-herói. Então, para ser uma história de super-herói, essas características precisam, combinadas entre si, nas mais diferentes maneiras, serem preponderantes. E dentro de uma história maior, ou mesmo de uma história pontual, sempre haverá uma história de origem que condensa os elementos e justifica sua existência. Tem outras características também, mais periféricas, como a presença de personagens coadjuvantes, né, de outros protagonistas, de vilões, né, que não são exclusivas, mas que possuem um papel importante na narrativa. As histórias, por estarem dentro da lógica do romance de folhetim, sempre possuem uma continuidade, né, e por aí vai. Então, minhas queridas e meus queridos, diante de tudo isso, não tem como Capitão Marvel ser uma cópia do Superman, porque eles são personagens muito diferentes. Um é um alienígena, o outro é um adolescente humano, um tem poderes provenientes de sua estrutura molecular em relação à estrela da galáxia, isto é, tem uma base na ficção científica. O outro tem poderes provenientes de um feitiço, isto é, tem uma base na magia. Os poderes possuem características comuns e distintas. As motivações são distintas. O universo ficcional é distinto. Os elementos formadores das mitologias são diferentes. As coisas comuns entre os personagens são justamente aquelas que fazem pertencer ao mesmo gênero. Enfim, tá aí uma rápida problematização dessa discussão. Se você curtiu, deixa aí o seu like, senão não deixa nada. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais temas sobre esse universo ficcional fantástico. Deixe nos comentários outros assuntos sobre Shazam que você gostaria que eu abordasse. E para você que sabe que não tem como virar o Superman porque nasceu na Terra, mas sonha em descobrir uma palavra mágica capaz de transformar você em um super-herói, chega mais perto, mentaliza, verbaliza comigo. Shazam!